Salve ragazzi, tutto bene com voi? Tudo bem, pessoal? Mais uma aula aqui então de verbo de indicativo presente. Peço desculpas para vocês aí que eu deixei um pouquinho para trás aí as aulas. Não estava havendo muito tempo para poder fazer, não estava tendo tempo, né, para poder fazer as aulas, gravar as aulas. Mas eu retomei aqui e agora vocês podem continuar com os estudos de vocês, tá bom? Essa aula é uma continuação das demais, tá? Quem ainda não assistiu o verbo essere, o verbo avere, o existir, né, que eu coloquei, eu peço então para que vocês retomem um pouquinho essas aulas, para que vocês recordem, para que vocês possam entender essa outra aula que estou gravando agora. Antes de tudo, eu queria explicar para vocês que o indicativo presente ele é muito importante para a gente conseguir falar de uma forma correta. Então, por exemplo, eu tenho um verbo, por exemplo, mangiare, vocês vão ver daqui a pouco a conjugação, eu não posso, por exemplo, pegar e dizer assim, io mangiare una pizza. Eu tenho que conjugar, ele não pode ficar apenas no indicativo. Eu preciso conjugar ela para o tempo da pessoa, para o tempo correto. Então, io mangio una pizza. Ok, eu como uma pizza. Então, essa é a forma correta de você conjugar o italiano, conjugar na língua de uma forma correta. Seguindo essa lógica, aqui na próxima página, nós temos aqui então, nesse próximo slide aqui, como conjugar os verbos. Todos regulares por enquanto, logicamente, existem muitos verbos irregulares que eu não vou entrar nessa questão agora, porque vai confundir mais vocês ainda. Então, mas é tudo prático e vocês vão conseguir aos poucos entender e identificar o que é regular e irregular. Então, aqui eu tenho aqui o verbo mangiare, por exemplo, como eu expliquei. Mangiare eu preciso conjugar. Então, por exemplo, io mangio una pizza. Bravissimo. Tu mangi una pizza? Una domanda, uma pergunta. Lui, lei mangia una pizza. João e Maria, Roberto, Carlos, qualquer pessoa pode substituir por ele ou ela. Lui, Carlos. Lui mangia una pizza. Carlo mangia una pizza. Roberto mangia una pizza. E eu posso dizer como ela, lei. Ela, né? Anna mangia una pizza. Patrizia mangia una pizza. Exemplo. Noi mangiamo una pizza. Todos nós. Noi mangiamo una pizza. Voi mangiate una pizza. Vocês. Voi mangiate una pizza. Loro, eles, mangiano una pizza. Então, eu preciso colocar dessa forma para seguir corretamente com a língua italiana. Então, isso se aplica para qualquer verbo. Lembrando que todo verbo terminado com, todas as palavras, né, terminadas com ariri, são verbos em italiano, possivelmente conjugáveis assim, dessa forma que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho prendere, que é o pegar. Prendere. Io prendo una penna. Caneta. Io prendo una penna. Tu prendi una penna? Una domanda. Lui, lei prende una penna. Noi prendiamo una penna. Voi prendete una penna. Loro prendono una penna. Bravissimo, bravissimo. Dessa forma eu consigo dizer, vocês prendem, eles prendem, e assim vai, tanto no singular quanto no plural. É essa a forma correta de você perguntar e responder em italiano usando o verbo indicativo. Partire, que é o verbo partir. Io parto a Roma domani. Tu parti a Roma domani. Lui, lei parte a Roma domani. Noi partiamo a Roma domani. Voi partite a Roma domani? Loro partono a Roma domani. E dessa forma, nós encerramos as conjugações, tá bom? Então, isso aqui é regra. Bem marcadinho aqui que eu fiz. Fez essa regra, fez essa tabelinha. Qualquer verbo terminado com ar, ere, ire, sendo regulares, vocês conseguem
sem saber até o verbo, vocês conseguem conjugá-los. Ah, professor, eu não sei esse verbo que significa, mas eu sei a regra. Você conjuga, você fala sem saber, porque é estrutura, é regra. Você sabendo a regra, vai em frente. Então, a dica que eu dou para vocês é: gravem essas regras, que vocês conseguem conjugar de uma forma muito mais fácil. E agora, aproveitando então, temos aqui um esquema de frases que a gente vem construindo já há um tempo, desde as primeiras aulas. Então, tem o verbo essere, tem o verbo avere, existir, que é o c'è, ci sono, e o indicativo, tá bom? Na aula 1, nós aprendemos o ser estar, na aula 2, o ter, na terceira, o c'è, ci sono, que é o existire, e o indicativo, que é essa aula de agora. Então, formando esses 4 elementos, eu consigo formar uma frase muito mais bem elaborada e estruturada, tanto para perguntar quanto para responder. Então, veja bem, nós temos aqui um exemplo. Io sono brasiliano, verbo essere. E ho una casa, verbo avere, ter, ho. E ho una casa dove c'è, existir. Un libro bello che leggo. C'è un libro bello che leggo. Leggo, indicativo do verbo leggere. Io leggo, tu leggi, lui, lei legge, noi leggiamo, voi leggete e loro leggono, ok? É dessa forma que nós conjugamos o verbo leggere, ok? E espero que vocês tenham entendido, então. Agradeço aí o tempo de vocês em estar assistindo aí, tá? Espero poder ter ajudado. E peço para vocês, caso tenham Instagram, seguir a minha página no Instagram. Ali eu coloco fotos de viagens que faço com cultura italiana para cidades dentro do Brasil, às vezes fora, mas parte dentro do Brasil, aonde tem cultura italiana, tá bom? Aí a gente faz algumas excursões aí também, bem bacanas, para sempre estar mostrando um pouquinho da cultura italiana, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e ci vediamo nella prossima lezione. Arrivederci!